Voltei. Eu tenho que colocar o screen de novo aqui? Sim. Onde tu parou? Deixa eu ver onde é que eu estava aqui. E o programa é muito mais do cara, corta na cara. Oi? Professor, eu tenho ainda umas 5 ou 6 caixas desse professor lá no meu laboratório de física, viu? Tu estava naquela transparência falando sobre os tópicos. Aí? Não. Antes, Não chegou aí? 2 antes, eu acho. Oi? Não. Para baixo. Aí, né? Isso. Então, pessoal, a pesquisa, ou trabalhar na área de ensino nós precisamos da história, filosofia, da epistemologia. Isso são elementos que, desde o início, eles vêm definindo o que a gente trabalha na área, né? Então, agora, muitos desses pesquisadores que foram entrevistados, eles dizem que a pesquisa ela não está na área de ciências exatas, ela tem um caráter de pesquisa e desenvolvimento, ou de pesquisa aplicada, porque no momento que você vai para a sala de aula e aplica coisas lá e trabalha envolvendo, quer dizer, a questão da relação ensino-aprendizagem, você envolve professor, alunos, escola, então é uma pesquisa aplicada e ela está mais para a área de humanas ou sociais do que da área de exatas. Então, há um deslocamento aí de onde estamos, né? E, então, por isso tem programas que estão na física, programas que estão na educação, tem pesquisadores na psicologia, tem... Então, isso implica numa ideia de pesquisa, de avaliação da nossa pesquisa diferenciada, né? Quer dizer, o fator de impacto de um produto ou de um artigo, de um livro na área de ensino de física, ele não é igual um artigo no Physics Review Letters, né? Physics Review Letters. Então, essa é uma questão. Outro que eu estava dizendo é a presença muito forte da história e filosofia da ciência no ensino, né? Alguns pesquisadores falam, olha, nós fomos os primeiros, pessoal da área de ensino, fomos os primeiros a beber lá no Kuhn, Popper, Lakats, Feyerabend. Quer dizer, nós trouxemos, quando, mais ou menos o que o pesquisador disse foi, quando esses filósofos eram execrados por todo mundo, nós passamos a trazer eles para fazer parte da nossa pesquisa, né? Bom, então, por conta disso, pela diversidade de enfoques e tal, nós temos diferentes objetos de investigação, de pesquisa, né? E também referenciais metodológicos diferentes. Nós temos um Paulo Freire, nós temos um Ausubel, nós temos um Piaget, nós temos e os novos aí pesquisadores que vêm trazendo, né? Depois vocês vão ver nas linhas de pesquisa que foram colocados no último SNEF, que tem uma série de coisas bastante novas nesses últimos anos, mas continua aquela tensão antiga de saber, olha, onde que a gente fica, né? Nós ficamos no Instituto de Física, nós ficamos na educação, nós ficamos aonde, né? Em outros países existe já um departamento de Science Education, por exemplo, Mathematics Education, né? Nós ainda estamos assim, ainda sem muito rumo, né? Então, pessoal, esse estudo todo, que foi de 5 anos, eu estou falando em 5 minutos, né? A gente conclui que há fortes razões para entender o ensino de física como um campo de conhecimento. Mas essa caracterização ela não é fruto de um paradigma na área, mas de uma série de preocupações comuns, né? O que nós compartilhamos em comum? Nós compartilhamos a questão da criação de materiais didáticos, da estudo da formação de professores. O nosso laboratório é a escola, né? Então, tudo isso são compartilhamentos. Até na década de 80, aí, quando começou aquele monte de pesquisas sobre
concepções alternativas, mudança conceitual, a gente até achou que por ali poderia ter um paradigma na área. Mas isso não foi certo, mesmo porque a gente estava tendo discussões assim que se apropriavam muito de referenciais da área de exatas para trabalhar questões da área de ensino, né? Bom, então, pessoal, o que eu estava dizendo? Olha, a revista IMEA, eu acabei publicando um trabalho sobre esse estudo, né? Mas que misturou-se também com a tese de doutorado da Glória Feres, que ele está no repositório da Unesp, que eu falo, ela fez um estudo sobre o avanço da pós-graduação em ensino de física, né? De ciências, né? E eu estou destacando aqui para vocês a física, né? E ela pegou o Bourdieu como referencial, falando naquela questão de como uma área vai se constituindo dentro, ou uma sub-área dentro de uma área, ou uma área nova, né, vai se constituindo. E a Glória, ela fez um raio-x de todos esses avanços, que a gente também, vou falar em 5 minutos, coisas de 50 anos aí, mas eu acho que todo professor, todo pesquisador tem que conhecer isso, né? Porque a gente, às vezes, vê aí uma coisa que está constituída hoje e fala, mas de onde veio isso? Como que chegamos aqui, né? Então, olha, ela estabeleceu quadros, né, que apontam não só esses pontos importantes que os pesquisadores falaram, né, mas os contextos em que isso foram ocorrendo desde a década de 40. Né? Por exemplo, na década de 40, né, nós tivemos a Comissão Brasileira de Educação, Ciência e Cultura, o IBEC, que começou com a contrapartida da Unesco, que é a parte de educação da ONU. Né? Nós tivemos a Constituição da República do país, começamos a ter leis para o ensino primário, para o SENAC, ensino agrícola. Né? Nessa época, surgiu em 49, fruto do IBEC aqui e dessas organizações que acabaram surgindo, uma revista de ensino ciências, a Cultos, que ela foi até 63. Todos esses números estão lá na USP. E em 51, o ano que eu nasci, acontece a criação do CNPq. E a CAPES também, né? Então, vocês vejam que o CNPq e a CAPES, eles tiveram um papel importantíssimo, tanto na criação da pós, como na manutenção de bolsas para esse pessoal ir para o exterior, para trazer as primeiras pesquisas para o Brasil, né? E, então, aqui, já em 54, esse IBEC, ele se institucionaliza como o tipo de uma empresa mais pública, né? E começa a criar equipamentos, né? Então, tudo isso são coisas que são citadas lá pelos nossos colegas, né, que foram pioneiros aí, né? E daí, olha, vocês vejam aqui que uma coisa muito importante foi em 65, quando se criaram os centros de ciências com apoio da ONU, né? Então, nós tivemos aí o CCIRS, em Porto Alegre, o Centro de Ciências da Guanabara, né? Porque hoje é CCIRG, né? Mas o Rio de Janeiro era o estado da Guanabara, né? O CECISP em São Paulo, onde foi criado o IBEC, o CECIMIG, o CECIBA na Bahia, o CECINE em Recife. Esses centros de ciências, eles produziram muito material, tinha, entre aspas, treinamento de professores, né? Hoje a palavra treinamento para nós é horrível, né? Mas era isso que se chamava na época, né? E aí, na década de 60, 65, começa muito timidamente a pós-graduação no Brasil, né? Então, olha, já começa aqui, né? Surgir grupos de ensino pelo país. Eu destaco aqui o grupo de ensino da URGS aí, porque foi desse grupo que é criado a primeira linha de mestrado, né?
E aqui também nós tivemos o Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, né, que tudo isso traz aportes, né? E aí, nesse ano de 69, também começa a se pensar na pós-graduação no Departamento de Física da Faculdade de Ciências e Letras da USP, que depois foi dividida em institutos e isso acabou acontecendo no IFUSP, né? Que é aqui em 76, que surge oficialmente o mestrado em ensino de física, né? Aí, né? Então, vocês veem que em 70 teve o primeiro SNEF, que foi realizado na USP, né? O segundo SNEF foi em 73 em Belo Horizonte, terceiro no IFUSP de novo, o quarto foi no Rio de Janeiro. Então, vocês vejam que em 79 surge a revista de ensino de física, que depois acabaram muito a contragosto do professor Zanetti, chamando Revista Brasileira de Ensino de Física. O professor Zanetti não gostou da mudança, mas... aí, em 76 também, já começa a se avolumar programas de mestrado em todas as áreas, então começa a avaliação da CAPES, né? Que tem hoje esse famigerado sucupira aí, que deixa todo mundo atormentado para avaliar as pós-graduações, né? Também, pessoal, eu estou falando destacando em azul aqui mais os pontos essenciais, mas, paralelamente, né, e o SNEF começa em 70, mas o EDEC de Química começa em 80, né? E aí, o Simpósio Sul-Brasileiro de Ensino de Ciências, que entra também fortemente a física aqui, o primeiro foi em Passo Fundo em 83. Esse simpósio foi financiado com o dinheiro do PADCT-SPEC, que eu estava dizendo, né? E em 84 surge o Caderno Catarinense, né? Que também vira Caderno Brasileiro, né? De Ensino de Física. E aqui vocês veem que o PADCT-SPEC se instala em 83 e já financia o primeiro Simpósio Sul-Brasileiro, né? Eu não sei se vocês estão vendo o meu ponteiro aí mexendo. Dá para ver? Dá, né? Também uma coisa importante na área de educação matemática é a criação do primeiro mestrado em educação matemática, um dos primeiros na matemática de Rio Claro, que hoje é um programa também muito grande, muito internacional, né? Então, vocês vejam aqui, ó, o sexto SNEF em Niterói, em 85, e, como eu disse, em 86, surge o primeiro EPEF. Nas atas do primeiro EPEF está escrito que houve um reconhecimento da capacidade de pesquisa instalada na área de ensino de física no Brasil. Então, nós vamos tendo intercalado, daí para frente, um evento que é só de pesquisa e o outro mais geral, que é o SNEF, né? Acho que o SNEF está com 3.000, 3.500 participantes. O EPEF acho que está na base de 500. Acho que o último EPEF foi em Campos do Jordão. Agora o EPEF vai ser em Florianópolis e vai ser virtual, acho que em dezembro, né? Então, olha, então aqui vocês estão vendo que a definição em trabalhos em ensino no SNEF e de pesquisa para o EPEF. Houve um pouco essa divisão que não tem muita fronteira não, mas... Aí, pessoal, então vocês estão vendo aqui, né, o 10º SNEF na UEL. Eu estava lá em 93 ainda, eu acho, que eu vim em 94 para cá, para Londrina, para Bauru, né? O EPEF, então, começa a ter também, aqui já está no 5º EPEB de Biologia, né? Então, vocês estão vendo que a área de ensino de ciências e matemática, ela vai meio que no mesmo ritmo, né? E a gente vai começando a criar revistas mais interdisciplinares, que nem a Ciência e Educação aqui, em 95, né? A Ciência e Ensino na Unicamp, agora parece que ela está no IFE. Nós criamos em 97 o nosso mestrado aqui, né? E também começa uma discussão para a criação da Abrapec, aqui em 97, né? Então, a revista Ensaio de Minas Gerais são revistas que hoje elas são bastante importantes, né?
No ano 2000, a gente tem a criação da área de ensino de ciências e matemática na CAPES, né? Na avaliação da CAPES. A CAPES tem hoje, eu acho que 49 áreas de avaliação. Física, biologias, medicina, psicologia, teologia, filosofia e teologia, tem 49 áreas, e no ano 2000 foi criada a área 46, a área de ensino de ciências e matemática, que agora acabou virando área de ensino, onde são avaliados, são credenciados, né, e avaliados os programas de pós-graduação no Brasil, né? Então, a área de ensino, ela credencia os programas de ensino de ciências, matemática, agora de todas as áreas que apareçam, né? Ano 2000 começa a circular a revista Física na Escola, né, da SBF, né? Em 2002, o Caderno Brasileiro de Ensino de Física, o Caderno Catarinense, se transforma em Caderno Brasileiro, né? Vocês vejam que em 2003 tem o 15º SNEF na Federal do Paraná, né? O 4º IMPEC em Bauru, na Unesp, o 23º EDEC e o 8º EPEB. Vocês vejam que as áreas vão um pouco diferenciadas, mas elas vão seguindo, né? E aqui nós tivemos uma coisa interessante em 2004, porque lá em 93, em Londrina ainda, eu me lembro que nós criamos um grupo de ensino de astronomia. Tinha até a professora do Rio Grande do Sul aí, eu não me lembro o nome dela, a Virgínia deve lembrar, que trabalhava com astronomia. Quem é a Silvia? A Silvia, né? Silvia Live. Silvia Live. E depois tinha várias pessoas, o Bretones, o professor do Espírito Santo também, o Bicho, Sérgio Bicho. Então, foi se formando um grupo que eles cobraram da Sociedade Astronômica Brasileira uma área de ensino como tinha na SBF. Então, isso acabou gerando os SNEAs, né? Simpósio Nacional de Ensino de Astronomia, e os EREAs também, né? Que tem regionais, né? E aí surge a Revista Latino-Americana de Educação em Astronomia, a RELEA. Aliás, eu tenho os alunos meus que publicaram 2 artigos esse último número que saiu ontem. Depois vocês olham na RELEA, saiu. Agora vocês estão vendo em azul aqui, né? Como foram crescendo os programas, né? Da Bahia, o mestrado em Ensino e Filosofia do professor. Quem coordenou inicialmente foi o professor da Bahia, o professor Olival Freire, né? E aí vem, né, na UBRA, aí, mestrados criando, PUC de São Paulo, e vocês têm, um certo ponto, o mestrado profissional, que é criado em rede, né, pela Sociedade Brasileira de Física. Depois aliás, antes do mestrado em Física, foi criado o Profmat, né, também, ali quase paralelamente. Depois vem o Proquim e são mestrados em redes que são mais assim ligados ao trabalhos com os professores que estão em exercício, que trabalham na educação básica, né? Ou tanto dentro das escolas de educação básica, ou também nos IFES, onde tem também a parte da educação básica, né? O Oberlan, que é do IFE, né? Também isso, professor. E, infelizmente, professor, a gente percebe que, na maioria dos programas, esses mestrados meio que quase que foram feitos para os professores dos IFES, né? O percentual é muito grande de professores dos institutos. E aí, o pessoal da rede estadual, da educação dos municípios, acaba que não conseguindo acompanhar por uma série de fatores. Eu tenho recebido aqui na revista alguns artigos discutindo, né? Então, eu acho que é uma boa
É uma boa questão para pesquisa, a gente trabalhar, professor. avaliar, né? Avaliar tudo isso, né? Isso, o Prof. Mate de Campina Grande, lá da UFCG, hoje tem 90% dos professores dos institutos federais. Então, acho que a gente precisa discutir, né? Agora, também, né? Você tem os SNEFs continuando, né? Os EPEFs, né? E agora, o simpósio, 2007, teve ainda o Simpósio Brasileiro de Ensino de Ciências na FURB, né? Em Blumenau. Olha, vocês vejam que era o 14º já, porque ele era anual. E aí, pessoal, esse levantamento ele foi até o ano de 2010, né? Então, vocês vejam que foram criados muitos mestrados profissionais pelo Brasil, né, na rede, né, vários polos, e também muitos mestrados em ensino de ciências, de física, química, biologia, matemática, por todo o país, né? Agora, para vocês terem uma ideia, né, a situação em 2010, e agora era um pouco mais ainda. Aliás, esses dados aqui são mais recentes. É de 2017. Vocês vejam como estão distribuídos as pós-graduações. Eu não incluí aqui as redes, hein? Mas as pós-graduações acadêmicas ou profissionais estão nessa distribuição. Houve um avanço muito grande com os projetos dentro do governo Lula, os 2 governos Lula, depois da Dilma, que a gente conseguiu ainda, de ter projetos de parceria, né, o tipo PROCAD, né, que eram programas que estavam mais consolidados no Sul, no Sudeste, com programas do Norte, Nordeste e Centro-Oeste. E também os DINTERs, né? Nós fizemos já vários DINTERs formando doutores, né? E na época que eu estava na coordenação da Área 46, que eu fiquei de 2007 a 2010 em Brasília, nós criamos a REAMEC, que é uma rede de formar doutores, que foi um consórcio entre a Amazônia Legal, aqui pega o Mato Grosso, aqui a parte norte, aqui, pega Maranhão, todos os estados daqui, né? E nós criamos a REAMEC. Agora, fiquei sabendo recentemente que foi criada a rede na Federal de Sergipe. Aliás, é resultado de um PROCAD nosso, nós fizemos um PROCAD com Sergipe, a Federal de Sergipe e a UESB, porque nós temos um grupo grande de doutores que se formaram no nosso programa, que foram para a Bahia. E eles criaram uma pós lá, o mestrado, que agora está instalando doutorado. E o pessoal de Sergipe, ao invés de criar um doutorado, eles criaram uma rede nordestina de ensino de ciências. Mas vocês vejam que a densidade, né, de cursos, ela segue mais ou menos a questão social no Brasil, né? O Sudeste e o Sul um pouco mais desenvolvido, né? Desenvolvido entre aspas, né? Eu digo com mais dinheiro talvez. Mas o Nordeste evoluiu muito com esses projetos, né? Nos últimos governos e o Norte também. Agora está ficando, tirando Brasília, o Centro-Oeste acho que é a região que está mais problemática ainda na questão de pós-graduação, né? Eu andei fazendo uns estudos aí, umas hipóteses, mas não vou falar em público o que eu penso, mas eu precisava estudar mais sociologicamente essas questões. Mas eu tenho visto... A culpa é dos bois, professor. Oi? A culpa é dos bois. Exatamente. Onde tem boi, a boiada não entra. Ou quer dizer, a boiada acho que entra, mas não entra. Bom, está gravando, né? Eu tenho medo, porque eu sou da época da ditadura. E quantos colegas a gente perdeu, né? Torturados aí. É incontável. Ou colegas que desapareciam, depois voltavam e ficaram com o currículo em branco, né? Tem um colega meu que foi fazer concurso na UEL. Aí a banca, né, constituída de pessoas mais jovens, né, falou: ué, mas o que você fez, afinal, entre o ano tal e o ano tal? Né? Aí ele
ficou abalado, né? Então, o que ele estava fazendo era o que tinha que fazer, né? Mas tudo bem. Mas, pessoal, então, voltando aqui, no ano 2000, quando começou a área 46, que é a área de ensino lá na CAPES, atual área de ensino, ela começou com a área de ensino de ciências e matemática. Ela começou com 7 programas. Estavam aqui o nosso programa, Ciência, Educação para a Ciência, acho que estava Santa Catarina, o programa do Rio Grande do Sul, o programa da Bahia, eu acho que do Rio de Janeiro, que tem a Isabel Martins à frente lá, que estava à frente, a Educação Matemática de Rio Claro. Tinha 7 programas aqui e vocês têm depois, né, um crescimento exponencial aqui, né? Hoje nós estamos, tirando as redes, né, que elas não contam aqui, 180 programas, mais ou menos, pelo Brasil, né? Espalhados por todo o Brasil, entre programas acadêmicos, programas profissionais, né? Se você colocar as redes aqui, né, esse número aumenta muito, se você considerar polos, né? Bom, então, pessoal, essa situação mais ou menos, né? Eu falei um pouco sobre os fatores que geraram a pesquisa em ensino, a formação de grupos de ensino de física ou de química ou de biologia no Brasil, né? Também eu falei do que esses pesquisadores experientes que hoje passaram por todo esse caminho, como que eles acham que é a pesquisa na área, né? As características, e falei um pouco sobre a evolução aí, né, da pesquisa na área. E eu queria voltar, que eu acho que é bastante importante, falar do último simpósio, que foi o 23º na Bahia, né? Acho que foi a professora Catimari Rosa, que foi uma das coordenadoras, né? E eu queria destacar as linhas de pesquisa nas quais os trabalhos foram classificados, né? Então, eu vou tomar o tempo para detalhar alguns pontos. Por exemplo, ensino-aprendizagem. Eu queria dizer que eu acho que está mais ou menos na sequência de como essas áreas foram sendo instituídas, né? Porque vocês vão ver depois que as últimas linhas aqui, elas são bastante, digamos, atuais, modernas, né? Atuais. Então, olha, a pesquisa em ensino, aprendizagem e avaliação na física, né? Eu acho que essa área, os estudos, né, de ensino, aprendizagem nessa linha, acho que existem em maior número, né? Que aí são muitos estudos que são desenvolvidos aí. Outro é materiais, métodos e estratégias de ensino, né? Acho que isso avançou bastante com a criação dos mestrados profissionais, né? Na produção de materiais, na avaliação deles em sala de aula. Esses trabalhos todos, eles passam por aqui também, né? Currículo e ensino, né? Discussões muito importantes, né? Por que o currículo é assim? Por que o currículo fica assim? Por que ele vai mudando, né? Por que a gente não tem mais francês no currículo? Por que a gente não tem espanhol? Por que não tem... Diminuíram o número de aulas de física? Que lá, quando eu estudei, eram 4 aulas por semana. Por que são 2? E aí, a formação, práticas e desenvolvimento profissional docentes, né? Isso tem sido muito estudado, né? Como é que é a formação inicial? Quais são os problemas? Como que é o professor novato? Como que é o professor que já tem um certo tempo? Como que é o professor à véspera da aposentadoria, né? Tem estudos aí teóricos como o Huberman, né? Que falam que características que tem, ou como é esse docente. Por exemplo, você pode ter um docente bastante experiente em sala de aula, mas que não teve atualização, né? Então, tem estudos assim, que pega um jovem docente e um docente experiente, colocam eles para trabalhar juntos.
para ver como que isso acontece, né? Então, e também a pesquisa em ensino de física, não, a pesquisa em física, a pesquisa em ensino de física e suas metodologias, né? Que metodologias são empregadas nas pesquisas e quais são essas diferenças, né? Como é que é o ensino de física na educação profissional? Que física eu ensino para biólogos? Que física eu ensino para engenheiros? Tudo isso demanda pesquisas. Para arquitetos, né? Eu trabalhava na UEL, dei física na arquitetura, dei física na fisioterapia, né? Então, como é que é essa física, né? O ensino de física na educação superior, né? É um problema seríssimo, né? Muitos de nossos colegas são pesquisadores importantes em várias áreas, mas que não têm formação pedagógica, né? Então, o que acontece? A gente tem um problema aí complicado, né? Que se arrasta por anos e então tem experiências interessantes que vêm acontecendo nessa linha, né? Como é que se ensina física na educação infantil e nos anos iniciais, né? Como é que a gente forma pedagogos para ensinar física, né? Tem a tese da minha orientanda de doutorado agora, a Sorandra. É fácil vocês acharem no repositório da Unesp, porque o nome dela é Sorandra, um nome que não existe quase no mundo. Nem no Brasil, nem no Rio Grande do Sul, nem na Paraíba, lugar nenhum. Sorandra, ela fez um estudo muito legal, ela ficou 2 anos dentro de uma escola com professoras que queriam ensinar física nos anos iniciais, mas não sabiam. E elas tinham que cumprir o currículo do Estado de Minas Gerais. Então, ela acabou fazendo um estudo bastante interessante, mas sempre na ótica do nosso grupo de pesquisa, que é transferir os resultados da pesquisa para a sala de aula, né? Transferir não é bem o termo, mas fazer um estudo cooperativo onde isso flua, né? Quer dizer, o pesquisador com o professor, tentando o professor se iniciar na pesquisa também, né? A história, filosofia, sociologia das ciências, né, no ensino, né? Tem uma linha, né? Grande, né? Vocês devem conhecer. CTSA, né? Ciência, Tecnologia, Sociedade, né? Também é uma linha importante que vocês devem conhecer. Os estudos sobre divulgação científica, né? O nosso programa educação não formal, informal, né? Esses estudos são bastante importantes, né? Tem um estudo no nosso programa, não é de física, mas é de estudo de saúde, né? Que faz um estudo sobre o uso de remédios pela população, né? E é interessantíssimo, porque eles estão numa cidade de porte médio, que tem cerca de 400, 500 mil habitantes, de um estado aqui do país, e eles vão entrevistar as pessoas na rua, os pesquisadores, e perguntando: quando você está doente, o que você faz? E aí você vai coletando as respostas. Então, eles entrevistaram 300, 400 pessoas, depois eles pegaram uma amostra menor e foram entrevistar. E é muito, muito interessante. Agora vem muito à tona isso para a questão das cloroquinas, da imerquitina e parafina e josefina que são receitadas aí por órgãos superiores para o nosso povo, né? Também, e agora, pessoal, as TICs, né? As TICs são coisas, não são tão antigas, porque você tinha lá a televisão, o vídeo e tal, mas agora, né? Estamos aqui numa reunião virtual, né? Então, vocês imaginem como que isso está evoluindo, né? E essas últimas áreas estão também... Eu gostaria de dizer que eu acho que essas áreas são frutos da gente ter se democratizado, sabe? Quer dizer, a sociedade puxou essa discussão, né? Da equidade, inclusão, estudos culturais, né? Inclusão aqui entra também, o nosso programa acho que é meio que pioneiro nessa questão, que nós temos o Éder, né, que foi meu aluno de física, que é cego, o Éder Pires de Camargo, começou estudos para ensino de física para cegos, né, ou deficientes visuais, né. Então, esse estudo, né,
tomando vulto e está virando até internacional. Então, tem muitas pessoas hoje preocupadas e com a questão de trazer os alunos para a sala de aula comum, né? Que, em geral, cegos, outros portadores de necessidades especiais viviam em escolas especiais, né? E agora, com a inclusão, né? Esses estudos se mostram bastante importantes. Eu sou cadeirante, professor, aqui. Ó. Ah, pois é. Você vê, né? Eu fui numa banca na Federal do Pará, que o menino estava fazendo qualificação para o doutorado. E ele tem dislexia, mas grave, sabe? Pois é. Mas, assim, mentalmente não tem problema algum, né? Então, é uma questão assim que a gente tem que se preocupar muito, né? É muito importante isso, assim, nível mundial, né? Outra questão que está vindo muito, né? Cultura e arte, né? Tem muitos estudos interdisciplinares. Eu orientei um pós-doc aqui da professora da estadual, da UEPEG, Estadual do Paraná, que ela trabalha na interface de arte e física. E nós tomamos a Lua como um objeto interdisciplinar. Foi um negócio, assim, maravilhoso, sabe? Que a gente trouxe os professores da educação básica e nós trouxemos colegas que estudaram a Lua na física, a Lua na astrologia, a Lua na astronomia, a Lua na arte, a Lua no cinema, a Lua na vida das pessoas, né? E tudo isso a gente trabalhou em conjunto, colocando arte e astronomia, aí no caso, né? Mas numa questão interdisciplinar, né? Até saíram 2 livros. Um livro está à disposição, vocês podem baixar na editora da Unesp, no selo Cultura Acadêmica. Vocês podem baixar gratuitamente. Chama Arte e Ciência na Lua, alguma coisa assim. É só pegar o meu nome e colocar o nome da Josi. É Josi com S. E, aliás, se vocês cadastrarem na editora da Unesp, vocês podem baixar centenas de livros gratuitos, né? E a última questão também, que está acontecendo muito, né? E a gente ficou preocupado ultimamente com esse governo, de parar com essa questão de escola sem partido, né? É a ligação entre ética, né? Afeto, diversidade, né? Então, essas questões que são trazidas aí pelos movimentos, né, sociais, né? Que se constituíram nas últimas décadas no país, né? Ligando essa questão que a gente pensa que não acontece numa disciplina de física, que pode ser uma ciência, digamos, exata, né? Ou na química e tal, mas a gente tem, até eu orientei um TCC de alunos negros na física, na nossa licenciatura, né? E foi bastante interessante. Quer dizer, estou falando aqui, estou lendo espanhol. Tem problemas que a gente não percebe que são velados, né? E que afetam, né? Quer dizer, por exemplo, eu trabalho muito com análise do discurso e a gente sempre fala que tem o dito e o não dito, né? Então, quando a gente não mostra os cientistas brasileiros importantes, né? Ou cientistas mulheres, ou cientistas negros, né? A gente está sonegando, né? Aí é o não dito, né? Então, quem é que aparece, né? Quando você fala, Galileu, Einstein, tal. E os outros, né? Esses dias o aluno meu estava apresentando na minha aula de graduação a tese da Odete Pacubi, Bayer Teixeira, que ela trabalha com a questão de calor e temperatura, né? Então, os alunos ficaram chocados quando eles viram tantas teorias que rolaram, né? Falaram, nossa, mas isso não está no livro, né? Está no livro as teorias vencedoras, né? Se colocar no livro, não vende. Um livro que eu estudei no doutorado, que é Turning Points em Física, né?
que ele coloca os pontos, né, quando lá pensando em turning points